desafio, né? É um desafio muito grande. Mas quando esse ousado amor de Deus alcança a gente entende que esse desafio é um privilégio. Então, obrigado, pastor. Eu agradeço muito. Meus irmãos, vou convidar vocês para abrirem a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 16. Podemos? Diz assim a palavra de Deus: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de todo acordo com o que já alcançamos. Amém. Irmãos, vamos orar, fechar nossos olhos? Senhor Deus, obrigado ao Pai pela oportunidade de mais uma classe da Escola Bíblica Dominical. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada pela nossa vida, por nos guardar, nos proteger. Abençoe, Senhor, esse estudo. Que o Senhor fale os nossos corações. Que seja um momento de aprendizado entre os irmãos. Que o Senhor abençoe tudo que seja feito nessa escola bíblica de hoje. Eu te peço, Senhor, as bênçãos sobre a igreja, sobre todos aqueles que estão conosco nas suas casas. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos começar então. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele aborda os 3 tempos verbais. Ele aborda o presente, o passado, o presente e o futuro. Assim como recitou Salomão, lá em Eclesiastes 3:1. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher. Então, Paulo fala aos filipenses como que o cristão deve se portar diante das circunstâncias da vida, durante a nossa caminhada cristã. Como que a gente deve se comportar? E aí, a principal questão que está em jogo, eu entendo que seja 2 questões em jogo aqui. Ou a gente estaciona, ou a gente progride, ou a gente avança. Aqueles irmãos que vivem na roça, ou que vieram da roça, assim como eu, sabem muito bem quando o burro empaca, estaciona. É difícil demais de fazer o bicho andar. É difícil. Então, assim, ou a gente estaciona, ou a gente progride, ou a gente avança. E é isso que Paulo está convidando nesse momento, nessa carta. Paulo usa a palavra prosseguir no sentido de avançar, de progredir. E ele usa isso repetidas vezes nesse texto. Então, a gente encontra aqui, prosseguindo para conquistar. Mais à frente ele fala, prosseguindo para o alvo. Mais à frente ele usa avançando, ou seja, avançando, progredindo, prosseguindo. E isso tem uma razão de aparecer várias vezes no texto, proposital. Então, meus irmãos, quando nós andamos com Deus, a caminhada é para frente. É para frente que se anda, e é para frente que se olha. É levantar a cabeça mesmo e seguir. Quando nós andamos com Deus, o tempo passa, não é? Vejamos no verso 13b. Verso 13b, ele diz: Mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão. Mas avançando. E assim, quando ele fala esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu creio que Paulo não está pedindo para que a gente tenha uma amnésia, não. Eu acho que nós não precisamos passar uma borracha no nosso passado. Nós não devemos fazer isso. Né? Tudo que nós vivemos no passado, sejam coisas boas, coisas ruins, que nos marcaram de forma positiva ou negativa, mas é aprendizado para nós, para o nosso crescimento, faz parte da nossa caminhada. Então, não há problema nisso. Trazer essa bagagem que tivemos lá atrás, não tem problema nenhum nisso. Mas creio que ele está chamando a nossa atenção, meus irmãos, para que a gente possa perceber que o passado ele não pode nos influenciar de forma negativa quando ele não foi bom. Porque a gente tem hábito de justificar, muitas vezes, os nossos fracassos, os nossos insucessos, por experiências ruins que nós tivemos ontem. Então, a gente diz, puxa, não consegui progredir, ou não consegui chegar onde eu almejava, ou eu não consigo porque aconteceu tal coisa comigo, porque fizeram aquilo comigo, porque eu sofri tal atitude. A gente tem isso, a gente se pega fazendo isso o tempo todo. Então, eu acho que Paulo quer chamar nossa atenção para essa questão. E se a gente fica influenciado negativamente por experiências ruins do passado, a gente se torna uma pessoa negativa. E toda a experiência que a gente tem, que a gente passa, é para o nosso crescimento, é para a nossa maturidade, é para o nosso aprendizado, né? Vocês já ouviram falar naquele ditado que diz que se a vida te trouxer limões, faça limonada. E é isso mesmo, não é? Não adianta ficar murmurando. Nós, muitas vezes, nos pegamos murmurando, lamuriando, reclamando, nos amargurando e nos maltratando, muitas vezes, porque ficamos presos naquele passado, naquele acontecimento ruim, naquela experiência. Ah, minha irmã, mas isso trouxe para mim feridas. Eu tenho feridas por causa disso. Meus irmãos, todos aqui temos. Alguns mais, outros menos, feridas pequenas, feridas grandes. Aquelas que já fecharam, aquelas que ainda não. Estamos no processo. Então, assim, não vamos deixar as nossas feridas abertas por muito tempo. Vamos tratando, porque a gente tem alguém que nos ajuda a tratar, na verdade, trata por nós essas feridas. A gente precisa crer nisso. E aí, eu tenho que dizer o seguinte, o Senhor nos cura, Ele nos renova e Ele nos liberta. Então, lá em João, no capítulo 8, 36, ele fala, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Então, eu pergunto, para que nós ficarmos presos às algemas do passado? Para que nós ficarmos arrastando essa corrente? Para que nós ficarmos presos às experiências negativas e trazendo esse fardo? Se nós podemos ser livres. Livres em Cristo Jesus. A palavra diz isso. Podemos continuar? Tá. E aí, a gente às vezes se pega pensando, ok, entendi. Então, não vamos ficar presos a um passado ruim, nas experiências ruins que tivemos, porque podemos ser livres em Cristo Jesus. Amém. Mas e quando o passado é bom? Ah, quando o passado é bom, as experiências foram boas. Ah, mas que saudade. E é bom a gente ter saudade daquilo que passou e foi bom. Daqueles momentos que nós vivemos no passado. Aquelas lembranças de quando éramos crianças e não tinham conta para pagar.
não tinha boleto nenhum e não tinha muita responsabilidade, era só ir para a escola, voltar a fazer o dever antes de brincar, porque a mãe sempre falava, primeiro a obrigação, depois a diversão. E aí a gente andava de bicicleta, e jogava bola e chegava em casa só de noite. Ah, como era bom. Era bom mesmo. E é gostoso a gente lembrar disso. E é gostoso, faz bem, aquece o nosso coração. Boas memórias, boas recordações. Só que o perigo disso é quando a gente não consegue, meus irmãos, dosar essa saudade que a gente sente. E aí o perigo é quando nós nos pegamos lamuriando sobre o fato de que aquele tempo poderia retornar. E de que naquele tempo nós éramos felizes, nós éramos mais queridos, nós tínhamos uma felicidade maior. Esse é o problema. E aí nós começamos a viver o presente carregando esse fardo de que ontem, antigamente, naquele tempo, era melhor. Naquele tempo, éramos felizes. Quem aqui nunca ouviu uma mãe falar assim, os filhos podiam nunca crescer. Nossos filhos podiam ficar criança para sempre. Talvez a mãe de vocês tenha dito isso já. Talvez eu tenha dito isso, como mãe. Mas por que a gente diz isso? Porque é gostoso. Muitas mães tiveram uma experiência enquanto os filhos eram pequenos, muito boa. Era uma família feliz, tinha um casamento feliz, viviam em harmonia, mas as coisas o tempo vai passando, as coisas vão mudando. Os filhos vão crescendo, e os filhos, a gente que é mãe, pai, a gente precisa entender que Deus nos deu o privilégio de cuidar deles só. Só. Eles não são nossos. Deus emprestou para a gente cuidar, para a gente educar, para a gente formar. Mas para que eles possam viver no mundo e fazer diferença, né? Para que eles possam ser luz, para que eles possam ser luz na vida das outras pessoas. Então, nós não somos os donos dos nossos filhos. E eles vão crescer. E aí, talvez, a gente não seja tão privilegiada quando eles crescerem. Porque, enquanto o filho é pequeno, a gente é muito importante para eles. É a segurança, é a confiança. Mas quando os filhos crescem e tomam o rumo deles, e cada um vai fazer o que escolheu para a vida, e os sonhos que Deus tem para aquela pessoa, talvez muitas mães não se sintam mais tão privilegiadas. E por isso dizem muito isso, né? Algumas afirmam até assim, categoricamente, que quando meus filhos eram pequenos, era uma época boa. Os meus filhos nunca podiam crescer. E ficam trazendo esse fardo. Quando andamos com Deus, nós temos que entender que nós podemos viver na certeza de dias melhores, de um futuro melhor. Focados no quê? Focados no alvo, focados no escopo. Veja o que está no verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar se Paulo ficasse preso ao passado? Vamos pensar comigo. Se Paulo ficasse preso ao passado, talvez ele não tivesse exercido o ministério dele. Porque Paulo tinha todos os motivos para ser amargurado, trazendo uma culpa, as feridas abertas, porque Paulo perseguiu a igreja, perseguiu os cristãos, matou, mandou matar. E aí, se Paulo ficasse preso nesse passado dele, que ministério ele teria? Nenhum. Seria muito mais fácil Paulo cruzar os braços e dizer, Senhor, eu fiz tudo de ruim, persegui a igreja, persegui cristão, eu fui uma pessoa péssima. E então eu sinto muito, mas não posso ajudar. Não sou digno de fazer algo, porque fui uma pessoa muito ruim.
Talvez fosse mais fácil se Paulo fizesse isso. E é mais fácil quando a gente faz isso, né? Porque daí a gente não se sente responsável por agir, por mudar o rumo, se necessário. Fica mais fácil, fica mais cômodo. Mas Paulo, depois da conversão dele, o que aconteceu? Esse ministério maravilhoso de Paulo, e hoje nós estamos aqui estudando exatamente uma carta dele para os filipenses. Por quê? Mudança de atitude. Ele teve a coragem, né? Foi alcançado pelo amor de Deus e teve a coragem de agir, de seguir, de prosseguir, de avançar, de olhar para frente e de agir. Ele sim, ele tinha todos os motivos para ser atormentado, né? Porque aquele passado dele foi complicado, assim como o meu pode ter sido, o seu, dos nossos pais, do nosso vizinho, nossos amigos. Então, meus irmãos, é para frente que se anda, né? E vislumbrando o quê? Um futuro melhor. E quando eu falo de futuro, eu estou falando desse futuro próximo, aqui nessa terra mesmo. Eu estou falando desse futuro. E quando nós andamos com Deus, nós recebemos dele o cuidado e a provisão. E, portanto, não há por que temer. Deus é contigo. Deus é contigo, não temas. Então, não há por que temer. Assim como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que coisa tremenda isso. Refletem nesse versículo. Nós podemos crer, meus irmãos, que esse futuro ainda nessa terra pode ser muito bom caminhando com Deus. Pode ser tremendo, né? E mais ainda, que nós possamos estar firmes nas promessas de Deus para a gente. Porque vejam que ainda no capítulo 3, só que mais para frente, lá nos versos 20 e 21, está escrito assim, ó. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, meus irmãos, se nosso futuro nessa terra pode ser muito bom com Jesus, depois disso pode ser melhor ainda. Vamos focar, sabe em quê? Na coroa incorruptível, na coroa da vida. Isso é promessa de Deus para nós. Portanto, nós precisamos é de confiar em Deus. Nós precisamos é aprender a descansar em Deus, porque às vezes a gente confia, mas a gente não descansa. A gente fica, Senhor, faz a tua obra, Senhor, faça aquilo, Senhor, faça. Ô, gente, vamos aprender a descansar no Senhor, porque Ele vai fazer na hora que Ele quiser. Ele vai fazer na hora dEle. Tudo em seu tempo. Então, vamos confiar e vamos aprender a descansar em Deus. Às vezes a gente ora por uma transformação e quando a gente não vê essa transformação, a gente vai ficando em pânico e acha que Deus não está ouvindo. Então, vamos descansar nele, né? Ter certeza, gente, de que só Ele é capaz de nos curar, nos proteger, nos guardar, nos transformar, nos renovar, de nos usar para a honra e a glória do nome dEle. Deus pode usar você da forma que Ele quiser. Se Ele quiser que você venha aqui em cima, com vergonha ou não, Ele te usa, te traz, Ele te capacita, meu irmão. Ele cuida da gente e só Ele pode fazer isso. Amém? Só que, sabe qual que é o grande problema?
é que nós queremos adiantar o amanhã. Esse é o grande problema. Nós queremos viver o amanhã ainda no presente. Então, nós ficamos hoje assim, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Vai ter comida? Meu emprego, como é que vai ser? E o namorado que eu estou pedindo a Deus? Vai chegar? Aquele no cavalo branco, aquele príncipe encantado? Como que vai ser isso? E nós vamos ficando com aquele sentimento, com aquela angústia, com aquela ânsia de que o amanhã chegue antes da hora. O amanhã é só amanhã. Uma coisa é a gente andar para frente, vislumbrar um futuro melhor, planejar o nosso futuro, isso é muito importante. Nós temos de fazer isso. Isso é importante, sim. Mas não querermos viver um futuro que ainda não aconteceu, na ânsia de que ele chegue antes da hora. E aí, com essa ânsia toda, a gente começa a chegar naquela famosa ansiedade. Ansiedade. E aí eu comecei a pensar, ansiedade, como será que é no Brasil a ansiedade? Como que está a ansiedade no Brasil? E comecei a pesquisar um pouquinho sobre isso. E achei na revista da Unimed, de junho de 2019, um artigo que falava sobre a ansiedade. E nesse artigo ele trazia um dado, olha, meus irmãos, eu fiquei bem assustada, para ser sincera. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo inteiro. E o 5º em casos de depressão. Ansiedade é uma coisa um pouco natural até do ser humano, aquela ansiedadezinha pequenininha, sabe? Aquela coisa de, eu estou ansiosa porque eu vou ministrar hoje o estudo na escola bíblica, estou ansiosa. Isso faz parte. Estou ansiosa porque meu namorado vai chegar, estou ansiosa porque eu vou para aquele aniversário, estou ansioso por aquilo ou por isso. É natural, mas é um grau pequenininho. Quando nós começamos a ter transtornos de ansiedade, é doentio. E esse dado fala que nós somos o país com maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo inteiro. Isso é muito pesado. Conforme a OMS, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. Já viram aquelas pessoas que roem a unha, que fica só um cotocozinho assim? Meu irmão é assim. Isso é muito comum, né? Nosso cabelo cai, nós mulheres, perdemos cabelo, engordamos demais, emagrecemos demais. Enfim, é uma loucura. Transtornos de ansiedade. Em muitos casos, dizia o estudo, a ansiedade, na maioria dos casos, pode causar a depressão. Por isso, a gente acha os estudos muito associados, a ansiedade com a depressão. E as pesquisas apontam ainda que pais ansiosos tendem a ter filhos apresentando esses transtornos de ansiedade ainda na infância. Então, quanto mais ansiosos são os pais, mais cedo as crianças ficam ansiosas também. Então, é bem sério, a gente precisa se policiar nessa ansiedade. E aí, um outro estudo que eu também fui lendo, dizia que a ansiedade é um sintoma da aceleração em que nós vivemos hoje. E que essa aceleração se dá por tanta tecnologia. Hoje nós temos acesso a tudo. E graças à tecnologia nós estamos aqui, reunidos com os irmãos. Gente, eu não sei se muitos aqui lembram disso, tá? Isso é da minha época. Quando eu era criança, eu fiz muito isso. Como a gente se comunicava antes com as pessoas que estavam longe? Por carta. A gente escrevia uma carta, ia no correio e postava. E dependendo do endereço do destinatário, demorava dias
meses para chegar aquela carta. E a gente ficava ansioso porque chegasse, né? Para saber como é que ia ser a resposta. E aí a gente recebia a resposta daquela carta. E essa resposta também demorava. E demorava dias ou meses, dependendo de onde a gente estivesse. E era essa forma que a gente tinha para se comunicar com as pessoas que estavam longe. O telefone era caro. Então, se a gente ligasse para o namoradinho ou amiguinho que a gente gostava, o pai já ficava. Porque era caro. O telefone era caro. Então, era muito carta. Era assim que a gente se comunicava. E hoje? Como que é hoje? Hoje, eu dou um oi aqui, mando um oi por e-mail, ou pelo aplicativo, ou na rede social, e o meu destinatário recebe imediatamente. Imediatamente. Hoje, irmãos, na família moderna, e eu estou falando isso como mãe, e na família moderna, você está na sua casa à noite, o seu filho está no andar de cima, no quarto, com preguiça, e manda assim um WhatsApp: ô mãe, a janta já está na mesa? É assim. Ele nem desce a escada, meus irmãos, para ver se está na mesa. Ele manda o WhatsApp, e quando desce a escada, ele fala: mãe, você não olhou o WhatsApp, não? Porque daí você já jantou, né? E ele fica bravo: não me esperou, não? Não olhou o WhatsApp, não? Perguntei se estava na mesa. É assim. E é assim em casa e é assim no trabalho. Às vezes a gente se concentra num trabalho e o celular fica de lado. E chega alguém e fala: você não viu o WhatsApp, não? Te mandei aí, não sei o que tal. E a gente é cobrado o tempo todo, não só no trabalho, na sociedade como um todo, né? De você não viu o e-mail, não? E tem gente que é tão ansioso que manda e-mail e liga. Manda um e-mail e liga assim: ó, te mandei um e-mail aí falando isso. Eu não sei para que manda e-mail, sinceramente, porque se já está ligando e já quer uma resposta, não consigo entender. Mas eu respondo e-mail para ficar documentado, né? Então, gente, é essa a sociedade que a gente está hoje. Tudo nosso é para ontem. Tudo nosso é efêmero, é rápido, é para ontem, é imediato, né? E isso aí causa essa ansiedade toda que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo na era da fluidez da existência. Na verdade, tudo é fluido mesmo, né? É como lá naquele livro do Bauman, do sociólogo Bauman, Vida Líquida. Alguém aqui já leu? Não? Vale a leitura, gente. É bem interessante, tá? Esse livro foi traduzido no Brasil por Carlos Alberto de Medeiros. É um livro muito bom. Eu tenho o livro, se alguém quiser emprestado. Tem também PDF na internet. Então, assim, a gente consegue bem fácil. E ele consegue trabalhar muito bem essa ideia da fluidez da existência contemporânea. E é o que a gente está vivendo hoje. A gente está inserido nesse cenário, nessa sociedade, né? Quando nós andamos com Deus, gente, nós temos que viver o quê, então? Porque o passado existe? Não. Ele já existiu. O que existe hoje é a bagagem que eu tenho comigo do que aconteceu no passado. Mas o hoje existe. Amanhã existe? Não existe ainda não. Tem que aguardar um pouquinho. Então, quem anda com Deus, anda hoje, no presente. Alguém já ouviu falar naquele ditado que é bom dura pouco? Dura mesmo. O que é bom dura pouco. O presente pode trazer para a gente. O presente pode trazer para a gente experiências, às vezes, até muito pequenininhas, sabe? Acontecimentos. Por exemplo, hoje amanheceu nublado. Mas conforme as horas vão passando, as nuvens podem se dispersando, o sol pode voltar a brilhar. Ó que beleza. O problema é que às vezes a gente acordou e viu que o dia estava nublado e nem percebe que o sol saiu. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente está distraído. A gente está vivendo o presente distraído
com tudo o que aconteceu ontem. A gente está vivendo o presente distraído com as feridas que ficaram na gente por acontecimentos do ontem. Quem aqui não tem cicatriz no corpo? Eu tenho um monte, que vivi igual moleque, caía pra caramba. Minha mãe até dizia, nossa, eu ficar com as pernas feias, moço, não tem o joelho ralado desse jeito. E tem mancha para todo lado. Então, quem aqui não tem cicatriz? De que caiu de bicicleta, brigou com o irmão, rasgou a testa, supercílio, lábio. Quem não tem? Todos temos. Só que essas cicatrizes a gente vê, né? São marcas que a gente consegue ver. Tem outras que a gente não consegue ver nas pessoas. Só elas veem, só elas sentem. Cada um sabe, né? O que passou. E só que a gente precisa estar atento para a gente valorizar os pequenos acontecimentos e as pequenas experiências que a gente tem hoje, porque as experiências que a gente tem hoje também elas ajudam aí a compor a nossa bagagem, né? Durante a nossa caminhada cristã, nós vamos cada vez abrindo a mochila e colocando mais um item na bagagem, né? Então, é como se a gente caminhasse com uma mochila e conforme o tempo fosse passando, a gente ia colocando 1, 2, 3, 4, 5 itens. Nessa mochila tem item bom, tem ruim, tem péssimos. Sabe aqueles acontecimentos que você tem vergonha? Sabe assim, quando você lembra de alguma coisa que você fez ou que você falou, que você fica até vermelha? Tem também nessa bagagem. Eu acho que tem coisas que acontecem com a gente para a gente nunca mais esquecer de fazer o certo. Né? Então, assim, a gente abre a mochila e coloca tudo lá. São itens da nossa bagagem na caminhada cristã. E aí tem item bom, ruim, o que passou que foi bom, o que não foi. E aí, como nós estamos acostumados a viver distraído com o passado e distraído com o futuro, que também não aconteceu, a gente não percebe as coisas que a gente precisa viver hoje. Que a gente precisa fazer hoje. Porque se nós queremos um futuro melhor, é fazendo hoje que eu vou construir um futuro melhor. Não tem como eu chegar num futuro melhor se hoje eu estou de braço cruzado, porque, meu passado foi tão triste, foi péssimo. Fui maltratado, meus pais me largaram, enfim, sofri violência disso, daquilo. E aí hoje eu não faço nada, porque ontem eu vivi isso tudo de ruim. E o que eu vou colher no futuro? Eu sempre ouvi desde criança assim, não tem como colher morango plantando batata. Não tem como mesmo. Se plantar batata, meu irmão, nasce batata. Nasce batata. Só se Deus quiser que saia morango dali, porque Deus pode tudo. Ele pode. Mas plantar batata, nasce batata. Entenderam? Então, assim, a gente precisa sempre lembrar disso. E aí, avançando aí no texto, já no verso 16, Paulo diz, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, olha só, atentos para isso. Andemos de acordo com o que já alcançamos. E aí nós precisamos pensar, porque aí tem uma linha tênue, tá? Porque nós devemos prosseguir, levando em conta aquilo que já alcançamos, claro. Gratos por aquilo que nós já alcançamos. Isso é importante, ter essa gratidão, essa satisfação do que eu já alcancei. Mas não é ficar por aí. Porque nós sabemos que nós podemos alcançar mais ainda. Mais ainda do que já foi alcançado. E é aí o pulo do gato. E é aí que está o lance, tá? E aí, gente, além de Paulo ensinar ali pela carta aos Filipenses que nós devemos ser gratos a Deus por tudo que a gente alcançou já,
ele também quer que a gente perceba o seguinte, que além do que nós já alcançamos, nós ainda temos mais a conquistar, que ainda é possível progredir na caminhada cristã. Se a sua caminhada cristã é boa, é progressa, ela pode ser mais ainda, porque Deus pode fazer mais e mais e mais e mais e mais. E então é como se Paulo não ousasse dizer o seguinte: Senhor, eu quero mais da tua glória. O pastor Hernandes Lopes, numa das suas pregações, ele, para explicar essa questão da gente querer mais e mais, que a gente deve estar sempre buscando mais e mais, ele até fala de uma insatisfação santa. E ele usa esse termo, insatisfação santa, para elucidar que nós precisamos cada vez mais do Senhor e que devemos progredir na busca, nos estudos, na dedicação, na entrega, sabe? Que nós não podemos nos conformar apenas com aquilo que já foi alcançado, porque nós conseguimos nos entregar mais. Entregar mais. Nós podemos fazer isso. Então, essa insatisfação santa, não de ser ingrato, não é porque nós não temos que ser ingratos e nem insatisfeitos por insatisfação, mas termos essa insatisfação santa de buscar, de ter sede de mais de Deus. E nessa caminhada cristã, com essa insatisfação santa, nós não devemos, meus irmãos, temos de ter esse cuidado, né? De não nos basearmos no outro, sabe? Nem naqueles que estacionaram e nem naqueles que progrediram na caminhada cristã. Porque a gente, como ser humano, a gente tem essa mania, né? É fácil olhar o outro e falar do outro, né? O difícil é quando a gente olha no espelho e não gosta do que vê. Mas aí a gente esconde. A gente sai da frente do espelho. É simples. Mas Paulo fala que a gente precisa focar no modelo. Qual seria esse modelo? Focar no modelo. O modelo é Jesus. O modelo é Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele é a nossa direção. Ele é o nosso refúgio. Ele é o alvo. Então vamos olhar para frente, andar para frente, buscar um futuro melhor, buscar mais de Deus, focando no alvo. Não na pessoa, não no seu irmão, mas no alvo. Então devemos prosseguir, portanto, satisfeitos, sim, com o que já alcançamos, mas desejando mais pelos grandes sonhos de Deus para a nossa vida, tá? E para o nosso futuro, né? Sedentos do conhecimento de Deus, sedentos do conhecimento da palavra. E aí o apóstolo Paulo ensina aos filipenses a importância da gratidão e da satisfação, ao mesmo tempo em que ele os encoraja a seguir em frente, sedentos de mais e mais. E aí, eu volto a dizer, é importante sermos gratos a todas as experiências que tivemos no decorrer da vida, tá? Durante nossa caminhada cristã. Como se realmente fosse cada uma delas mais um item na minha mochila, na minha bagagem. Sem perder a direção. Sem perder a direção que nos aponta para o alvo. E aí eu vou seguir já concluindo o estudo. Nós temos de pensar o seguinte: quando pensamos em verbo, nós temos de lembrar e destacar o fato de quem de fato é o verbo. E procurando uma definição de verbo, eu encontrei que verbo é a classe de palavra, do ponto de vista semântico, que tem as noções de ação, processo ou estado. Gente, Cristo é o verbo. Cristo é o verbo, a ação de Deus. A ação
de Deus. Assim como está escrito lá em João, capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mais à frente, lá no verso 14 de João 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, eu não sei não sei como é que tem sido a sua caminhada. Não sei. Eu não sei em que ponto da caminhada cristã você está. Não sei quantos itens você traz na sua bagagem. Não sei de quantas feridas você já cuidou. Não sei de quantas feridas você ainda tem para cuidar. Mas eu tenho uma certeza. Essa certeza eu trago no meu coração para vocês. De que Deus faz nova todas as coisas. E pode te livrar do jugo do pecado, do medo, da ansiedade e a angústia da alma. Que você tenha, meu irmão, a ousadia para buscar cada vez mais do amor e do conhecimento de Deus para sua vida. Tá? Eu gostaria de compartilhar com a igreja uma reflexão de que eu gosto muito, que diz assim: o navio está seguro quando está no porto, mas não é para isso que se fazem navios. Então, e no nosso caso, eu ainda posso acrescentar o seguinte: e o comandante é Cristo. Amém? Que tenhamos sempre a coragem e a confiança para retomar a direção quando for preciso, quando saímos do prumo, quando for preciso voltar. Eu não sei como é que foi o seu passado, você não sabe como é que foi o meu, mas a gente sabe como é que foi o nosso passado. Mas que nós tenhamos coragem de erguer a cabeça e seguir. Porque errar, todos erramos. E ainda vamos errar algumas coisas. Erramos tentando acertar, erramos sabendo que estava errando mesmo. Mas Deus há de cuidar de nós. E Ele não desiste. Então é nessa força que a gente tem que acreditar. E nesse amor, nesse ousado amor de Deus para as nossas vidas. Que nós consigamos seguir em frente, vivendo o presente, vislumbrando um futuro melhor, na certeza de que Deus cuida de cada um de nós. Amém? Que Deus esteja com todos vocês. Vamos fechar nossos olhos, fazer a oração novamente. Senhor, meu Deus, obrigada, Senhor, porque Tu és Senhor das nossas vidas. Tu és Deus. E como Deus, ó Pai, o Senhor faz maravilhas em nossas vidas. O Senhor permite que nós tenhamos experiências diversas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para que possamos seguir na caminhada cristã com a certeza de que o Senhor não nos abandona e que o Senhor cuida de nós o tempo todo. Obrigada, Senhor, por esse momento da escola bíblica. Obrigada por esse momento de troca de experiências, de conhecimento. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje para aprender um pouco mais a Tua palavra. Abençoe o dia de hoje, continue nos guardando e nos protegendo. Em nome de Jesus. Amém.